A dor é um fenômeno frequente no pós-operatório. Por isso, o médico normalmente recomenda o uso de medicamentos para ajudar a controlar esse incômodo. De acordo com a Sociedade Científica de Dor e Anestesiologia, de Sobral, mais de 80% dos pacientes submetidos à cirurgia relatam dor no pós-operatório. 80%, hein? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Jamile Pereira, anestesiologista. Falei rápido demais, né, Léo? Especialista em dor e acupuntura. Chega mais! Doutora, seja sempre bem-vinda à nossa casa. Vou fazer a pergunta que eu brinquei com o Léo no começo do programa. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, né? Vai fazer uma operação, tem anestesia. Isso. Então a gente não sente dor naquele momento. E depois tem anestesia para anestesia que passou. Exatamente. Mas eu te acrescento que é uma responsabilidade do anestesista controlar essa dor do pós-operatório também. Também, exatamente. Então a gente pode fazer coisas sobre a dor de uma cirurgia. Ela pode ser planejada antes, durante e depois. Então, coisas que a gente faz, às vezes medicações que a gente faz, controle da dor antes da cirurgia ajuda, medicações que a gente faz, bloqueios que a gente faz, bloqueios anestésicos, né? Hoje está muito se utilizando, não só anestesia para dormir. Então, a gente também faz um bloqueio no local. Então, por exemplo, vou fazer uma cirurgia de mama. Você vai dormir, mas também você pode fazer uma anestesia no local da mama, na perna, no braço. Então, são bloqueios regionais. Então, a gente deixa anestesiado e, às vezes, essa medicação ela fica funcionando não só durante a cirurgia, também tem um benefício no pós-operatório. Então, assim, também é responsabilidade do anestesista ter esse controle do pós-operatório, né? Então, é um momento que a gente também tem que ficar de olho. Enquanto o paciente está no hospital, depois na alta hospitalar, muitas vezes é o cirurgião que deixa as medicações prescritas, mas muitas vezes tem essa orientação também do médico anestesista. E é interessante porque geralmente quando você faz uma operação, uma cirurgia, você fica preocupado em falar com o médico, mas também seria importante você falar com o anestesista para ele entender um pouquinho da sua dor, não é? Com certeza, com certeza. A avaliação pré-operatória, né, que a gente chama, ela tem essa responsabilidade, onde a gente conversa, fala um pouco das angústias, do medo, avalia a sua sensibilidade à dor, pega o histórico seu de outras cirurgias. Eu fiz outras cirurgias e eu sempre senti muita dor, sempre vomitei, Então, você ter essa noção, avaliação individual do paciente, saber além das doenças, das alergias, de tudo que ele tem, você também avaliar a dor do paciente. Se um paciente está com dor naquele momento, ele sofreu um trauma, ou então ele está com câncer e aquilo ali já dói, ou ele está fazendo uma cirurgia, às vezes estética, o que ele está fazendo, né? Qual é o procedimento, se ele já tem dor antes, para aí sim a gente avaliar e planejar o que vamos fazer como procedimento anestésico e controle da dor no pós-operatório. Hoje em dia, a gente tem muitas possibilidades, assim, não são só medicamentos tomados, não são só medicamentos injetáveis, né? A gente tem os analgésicos, né? Tem os opioides, tem os anti-inflamatórios, que são os famosos, né? Que a gente já utiliza, mas nós temos também coisas mais tecnológicas. Nós temos catéteres, nós temos esses bloqueios, nós usamos ultrassom no intraoperatório. E tudo quem faz é uma informação assim que às vezes os pacientes não sabem, né? Tudo quem faz é o anestesista, né? Que é responsável por aquele momento. Então, é um conselho que eu dou para os pacientes que vão se submeter: tentem conversar, tire sua dúvida, expliquem a sua dor, falem seus medos, né? E a sua sensibilidade também, que pode ajudar nesse planejamento também. E existem dores comuns de pós-operatório? Por exemplo, geralmente, né? Porque a gente viu ali, muita gente tem dor, né? Porque tá sensível, você mexeu em algo no seu corpo, vai ficar sensível. Mas existem algumas dores que são mais pontuais? Por exemplo, geralmente é mais dor de cabeça ou é inflamação? O que, doutora? A dor mais comum é a dor nociceptiva. O que é isso? É a dor do local onde foi feita a cirurgia. A dor do corte, a dor do mexer, a dor local ali, a dor de onde foi feito o procedimento. Nós temos outras dores também de posicionamento. Então, uma dor que poucas pessoas sabem. Eu acho que se eu falar aqui, alguém vai falar: nossa, quando eu fiz... Então, você ficou numa cirurgia grande, em geral cirurgias de médio e grande porte, por muito tempo numa posição deitada, ou numa posição, o que quer que seja, e você acordou com a dor no ombro.
com a dor no joelho, com uma dor no braço, então uma dor na coluna, aquela pessoa que já tem a dor. Então essas são dores de posicionamento que a gente também se preocupa. Então a dor mais comum é a dor do local onde foi feita a cirurgia, né? É uma dor nociceptiva devido a uma lesão de tecido, devido a você ter mexido, feito o procedimento, retirado alguma coisa. Essa é a dor mais comum, mas temos também essa dor de posicionamento, né? Que a gente pode... E a dor também, às vezes, uma piora de uma dor que o paciente tem antes. Então, se um paciente já sofre de dor, a gente já falou muito sobre, né? Dores crônicas, né? Então, um paciente que ele já tem uma dor, ele já sofre com essa dor ela pode ser amplificada, aumentada no pós-operatório também. Então, meus pacientes que acompanham no consultório com dores, quando eles vão fazer a cirurgia, eles vêm correndo. Doutor, o que é que eu faço? Qual medicação eu utilizo? Eu continuo com as mesmas coisas? Eu boto uma coisinha a mais? E, às vezes, esse controle pós-operatório, a gente também tem que ter esse auxílio, essa ajuda nesse ajuste das medicações, né? E isso também acontece ou potencializa pela ansiedade, pelo medo, pelo estresse também, né, Com doutora? certeza. Um procedimento a gente chama de trauma. A gente chama de trauma não só o trauma de ferida. Então, um trauma cirúrgico, porque é um trauma, né? Você faz um corte, tá? Então, esse trauma cirúrgico, ele leva a alterações fisiológicas. Então, o seu coração responde, o seu cérebro responde, você libera um monte de hormônios devido a essa, como se fosse o corpo mostrando um sinal de defesa. Algo aconteceu, vamos lá resolver esse problema. Então, você tem, além das alterações fisiológicas, né, você também tem as alterações emocionais. Então, a gente tem alguns trabalhos que mostram assim, pessoas que foram submetidas a uma cirurgia de emergência, naquela ali você estava em desespero, você ficou, às vezes ela tem mais dor, ou submetidas a cirurgias que ela não teve uma aceitação, por exemplo, eu não queria operar daquilo, me forçaram, eu não estou bem, eu estou cheia de dúvidas, eu não sei. Essas pessoas geralmente sofrem mais de dor pós-operatória do que as pessoas que vão mais, né, não sei, né, mais tranquilas, aceitam, mais conscientes, às vezes você não conhece quem é o médico, às vezes você está num centro que você não se sente representado, ou você ficou insegura, ou teve alguma alteração de confiança, né? Então, tudo isso altera, sim, muito sobre a sua dor também no pós-operatório. Boa. O Léo tem uma perguntinha. Vamos lá. Tem uma perguntinha. Doutora, existe um tempo aceitável após a operação, pós-operatório, para sentir dor, por exemplo? 24 horas é aceitável, 72 horas, uma semana. Aonde que a gente deve se preocupar a partir do momento que a gente sente dor? Excelente pergunta, Léo. Então, assim, primeiro, assim, aceitável uma resposta assim, não, a gente pode sentir dor e o mais comum é ter dor aguda nos primeiros 5 dias, em geral, né? Mas é uma resposta muito genérica, então depende do qual procedimento você fez, depende do tamanho da cirurgia que você fez, depende dessa recuperação, depende da individualidade. Mas essa dor aguda, que a gente fala, as primeiras 24 a 48 horas, a gente estendendo aí um pouquinho para 5 dias, é esperado que seja um momento de pico de dor. Então, não é que você tenha que sentir dor. E é uma coisa que eu oriento muito aos pacientes. Às vezes, eles, com essa coisa de eu vou sentir dor, tá esperado que eu sinta, às vezes eles controlam, escondem. E só quando tá naquela dor pior, então a gente tem uma escala de 0 a 10, que existe uma escala visual, analógica, pra gente, numérica, né? Então, assim, 0 a 10, 0 é uma dor, não tô sentindo dor, aqui eu e você estamos sem dor, 0. E 10, a pior dor que você já sentiu, então uma dor pessoal. Lembra aí de uma dor que você já teve e a gente bota 0 a 10. Quanto tá a sua dor agora? Ah, tá 5, tá 4. Essa escala, ela é feita pela enfermagem no hospital, ela é perguntada o tempo inteiro para o paciente para saber e a gente ter um parâmetro para medicar. A medicação do pós-operatório, ela pode ser feita de horário, então, de 4 em 4 horas você vai receber, de 6 em 6 horas, ou ela pode ser feita de resgate. Então, nossa, tá doendo muito, me dá aquela medicação. Então, tudo isso são estratégias que a gente, baseada na dor individual de cada paciente, a gente planeja como é que vai ser feito. Então, assim, eu sempre oriento o paciente, não deixa chegar numa dor forte para você pedir medicação. Por quê? Se você está com uma dor moderada e você já medica, você pode ir para uma dor 2, para uma dor 1, 0. Se você está com 10 de dor, e aí sim você vai tomar a medicação, cair no às 2? vezes, exatamente. E é muito tempo de sofrimento, muito tempo de estresse. Começa a gerar, nossa, eu senti aquela dor, medo de sentir novamente aquela dor. Então, isso é uma orientação que o paciente tem. Então, não é, a gente vai mudar aqui o termo, Léo, não é aceitável. É esperado mas a gente tem sim como controlar essa dor, não é para você sentir assim essa dor, uma dor absurda, e tente entender, perceber o seu corpo para você falar assim,
é uma dor que é só quando eu mexo, é quando eu faço um movimento e tal. Aí você vai percebendo para você tentar fazer essa medicação e ficar numa dor tolerável, funcional, onde você consiga fazer as suas coisas. Então, algumas cirurgias você já consegue caminhar logo depois. Algumas cirurgias você consegue levantar o braço, respirar, sentar, olhar o celular, né? Então, a gente fala para o paciente esses parâmetros. Você tem que conseguir fazer suas coisas, tem que conseguir tossir. Tem paciente que faz a cirurgia e fica todo duro. É verdade. Ele não se mexe. Aí a pessoa, você tá com dor? Não. Assim, só que paradinho, sem fazer nada, ele tá... Não é pra ser assim. É pra você tossir, é pra você respirar fundo, é pra você mexer e você conseguir fazer isso. Não, claro que assim, às vezes alguma coisa incomoda, não é que você tá fazendo igual a gente tá aqui. Pode ser, mas você tem que conseguir, você tem que ter funcionalidade. Você tem que, aos poucos, eu sempre falo paciente, você tem que começar a fazer as coisinhas que você faz, pra daqui a um tempo você voltar a fazer, né, sua prática, caminhar, andar, ir no banheiro, fazer xixi, né, esperando esse tempo de recuperação da dor mais aguda mesmo. Boa. Tem perguntinha de WhatsApp? Temos uma perguntinha para a doutora Alessandro de Guaratinguetá. Boa tarde, fiz uma cirurgia de hérnia inguinal, isso. E após 15 dias apresentei uma enxaqueca muito forte. Pode ser devido à anestesia? Obrigado, Alessandro. E aí? 15 dias após, existe uma dor que a gente, né, uma famosa, né, que é a dor pós-arraque, né, que algumas pessoas falam, nossa, eu senti a dor de cabeça depois. Ela não é após 15 dias, ela é imediata. Ela atualmente é uma porcentagem abaixo de 5%, é uma porcentagem pequena. Mulheres têm mais susceptibilidade, pessoas que têm enxaqueca têm mais susceptibilidade, mas assim, após 15 dias, eu garanto, não é devido à anestesia. Pode ser, sim, devido ao pós-cirúrgico, à posição a tensões musculares, alguma enxaqueca que você pode desenvolver com estresse, mas pela anestesia em si, eu não sei se o dele foi RAC, se foi geral, não é. É um padrão diferente, é uma dor logo após o seu procedimento, você faz a cirurgia, nas primeiras 24 horas você pode ter essa dor de cabeça, que ela é altamente controlável, ela melhora em 7 dias no máximo, então geralmente é muito aguda mesmo. E é bom a gente sempre perguntar pro médico, né, doutora? Porque você falou assim, tem gente que não gosta, fica segurando a dor, espera ela doer demais. E tem gente que mal sentiu a dor e já começa a tomar muito medicamento. Exatamente. E aí a pessoa que de repente toma muito medicamento, ela também pode deixar isso meio platô, né? Pode não fazer efeito, não é? Exatamente. O excesso de automedicação, ela atrapalha, né? Sempre, né? Porque primeiro que ela pode esconder, às vezes é uma complicação cirúrgica que você tá ali se medicando e aí quando como você estava controlando aquela dor, às vezes é uma cirurgia que você infectou, fez alguma coisa que você precisa e você pode estar escondendo. Por isso da importância de você ter essa orientação, né? Não é que a gente queira nem que seja nem 8, nem 80, né? Para poder controlar. Muito bom. Minha gente, mas sempre que a doutora vem aqui, ela fala, sentir dor não é normal, não temos que aceitar a dor. Então temos que entender de onde que ela vem pra gente tratar, né? Exatamente. Seja sempre bem-vinda, doutora. É sempre bom conversar, né? Tem um monte de pergunta que a gente gosta de fazer pra ela. Ela volta logo. Ó, aproveita, entra no Instagram, @anestesia e dor, tudo com underline. O telefone é o 11 97 230 8525. Seja sempre bem-vinda, doutora. Obrigada. Um beijo. Bom demais. E dá pra gente pensar também que dá pra controlar essa dor com acupuntura, com outras coisas, né? Temos aí uma série de opções quando você vai num médico especialista em dor, que você pode sanar essas dúvidas e tratar de uma forma muito mais digna, né? Boa, minha gente, boa. Gente, beijo.